Bom, isso aqui eu fiz alguns levantamentos sobre as consequências de regulamentar uma inteligência artificial e tem pontos aqui que eu quero passar para vocês terem até argumentos, caso alguém seja favorável a isso. Que é o seguinte: é inacreditável querer regulamentar isso. Principais riscos: fuga de investimentos. A regulação e o custo associados colocam o Brasil em uma desvantagem competitiva significativa. Investidores buscam ambientes propícios à inovação e ao crescimento, e um aparato regulatório pesado certamente os afetará. 2. Isolamento tecnológico. Exigências burocráticas incompatíveis com a realidade do mercado podem impedir o lançamento de novos produtos no Brasil. Isso não só nos isola tecnologicamente, mas também nos impede de acompanhar o ritmo acelerado das inovações globais. Ou seja, vai estar todo mundo com a Ferrari a 400 por hora e nós vamos estar de fusquinha aqui a 80 por hora. Perda de competitividade, né, o aumento do risco, limitações e aumento de custos poderiam restringir as inovações nas indústrias, especialmente na indústria 4.0 e na agricultura, onde a inteligência artificial tem um potencial transformador e imenso. Judicialização excessiva. O modelo regulatório proposto incentiva a litigância administrativa e jurídica, o que pode sobrecarregar nosso sistema jurídico e criar um ambiente de insegurança para as empresas. 5º, insegurança jurídica. Sobreposição de leis que pode gerar insegurança jurídica para as empresas, dificultando o planejamento e a execução de projetos de inteligência artificial. Perda de oportunidades. A regulamentação pesada pode prejudicar o Brasil em tornar um hub de investimentos em inteligência artificial, afastando empresas e startups que poderiam trazer inovações e desenvolvimento econômico. Por isso que não pode baixar a guarda. Retrocesso à reforma trabalhista. Alguns dispositivos do projeto dificultam o uso da inteligência artificial no recrutamento e avaliação de desempenho de empregados, revertendo avanços importantes que conquistamos na forma trabalhista. Ou seja, vai estar achando que agora a inteligência artificial vai ser preconceituosa. Adequações necessárias para ser feita no projeto de lei. E aí nós vamos incluir aí algumas emendas. Ajuste do escopo da lei. A regulação deve iniciar apenas sobre as aplicações do sistema de inteligência artificial, deixa o like especialmente aquelas de alto risco, evitando barreiras à inovação. Regulação proporcional ao risco. Seguindo exemplos da Europa, a lei deve focar nas aplicações de alto risco, excluindo aquelas de baixo e médio risco, para não sufocar as inovações. Adequações do modelo regulatório. Devemos focar na responsabilidade do agente regulador do agente regulado perante o regulador, e não na criação de novos direitos para usuários, o que complicaria ainda mais o cenário regulatório. Questões trabalhistas. É necessário suprimir dispositivos que criam embaraços ao uso da inteligência artificial no recrutamento e avaliação de desempenho de empregados, mantendo os avanços de forma trabalhista. Convergência com normas internacionais. Harmonizar a regulamentação com normas internacionais para evitar a simetria regulatória e garantir que o Brasil possa competir em pé de igualdade no cenário global. Então,
aqui no final, somente assim podemos... Faz um break para mim. Faz um break para mim. Agradecer demais a interação de todos vocês que estão aqui com a gente no chat. Tá? É muito importante essa participação em massa. Eu não consigo colocar os comentários nesse momento aqui, mas eu estou lendo todos. Tá? Então o que eu peço? Continuem interagindo dessa forma, com inteligência, sem palavras de baixo calão, sem ofender o amigo que pensa diferente. Tá? Que são bem-vindos todos os brasileiros que querem um país melhor, transparente, justo e honesto. O que não é bem-vindo é censura, é restrição, aqui você só pode falar isso ou você pode falar aquilo, é o que a gente repudia. Também repudiamos violência, né? E não aceitaremos ofensas de baixo calão e essas coisas. Mas você tem toda a liberdade do mundo para externar sua opinião, o que tem aí no seu coração, o seu sentimento de revolta ou de indignação. E se você concorda com as palavras do senador ou do deputado que está aqui com a gente, por favor, deixa o seu joião. Se não concorda, pode deixar o dislike. O importante é você interagir. E claro, se inscreva aqui no nosso canal. A gente está aí chegando a 100 mil inscritos aqui nessa família do canal Consignado Inteligente. E é muito importante que você esteja com a gente nessa luta, tá? Fico muito feliz e continuaremos aqui assistindo para ver aonde vai chegar. Aonde vai chegar isso, meus amigos? É a pergunta que eu deixo para você. Você está satisfeito com o país que a gente tem hoje? Você está feliz com esse Brasil? Esse é o Brasil que você quer para os seus filhos e netos? Fala aqui para mim no comentário. Fala também a cidade de onde você está assistindo essa live. E se você for aposentado, se você trabalha, me fala qual cargo que você ocupa. Tá bom? Tudo isso é muito importante. Participe. Aqui o canal não é meu, o canal é nosso. Vamos lá. Garantir que o Brasil não fique para trás na corrida tecnológica. É algo surreal pensar na aprovação de um projeto de lei como esse. Eu peço até que principalmente os capixabas que me colocaram aqui, possam se manifestar, né, se é favorável ou contrário. Acredito eu que a maioria é contrário, porque, pelo que eu vi nesse resumo do projeto de lei, eu sou absolutamente contrário a isso. Realmente o Brasil vai ficar para trás e com força. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, mudando de assunto. Nós temos aí, eu fiz uma denúncia final de semana, que gerou uma repercussão enorme e que gerou conselho de ética. Nessa denúncia, é claro que a gente não denuncia algo que não tem como comprovar. É claro que a gente denuncia com provas. Aí eu vou ler só um trechinho que foi a própria empresa Google encaminhando para o ministro, questionando o ministro da decisão dele sobre o Google. Então, isso daqui não é o Marcos Duval, o senador Marcos Duval falando, é a empresa Google. E ele diz... Pede vênia pedir desculpa para registrar que a ordem judicial direcionada a Google não veio acompanhada de fundamentação que motiva a decisão de bloqueio do canal em questão. Ou seja, qual é a fundamentação? Qual é o motivo da ordem judicial, da ordem do ministro, para que pudesse derrubar uma rede social? Ou é o que eles propõem, estavam propondo e não mais foi aceito, era tirar somente a postagem a qual o ministro achava que era fake news, né? Esse inquérito do fim do mundo. Lembrando a vocês que não tem tipificação de crime fake news. Bom, aí ele segue. De quebra de sigilo dos usuários, o que contraria... Olha a gravidade do que vai estar escrito aqui no documento. O que contraria os requisitos de fundamentação decorrentes da Constituição, da legislação processual e do Marco Civil da Internet, naturalmente reforçados em matéria de restrições à liberdade de expressão e à privacidade.
Então, aqui, o Google Dá um break para mim aqui, a questionando. gente já volta com o vídeo, tá? Eu não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde ou de noite, seja bem-vindo, tá? Você está no canal Consignado Inteligente, jornalista Thiago Parigiani aqui. É o que eu sempre falo para vocês. O nosso país hoje ele está com um Congresso posicionado à centro-direita e com o presidente de esquerda. Então, acontecem essas coisas, né? E a gente fica aí sujeito a ter 4 anos de patinação. 4 anos secando gelo. Isso tem que ser resolvido. O país tem que voltar a andar. Hoje não é um governo anticorrupção que a gente precisa. É um governo economicamente ativo para colocar esse país no trilho novamente. Para começar a pôr dinheiro no seu bolso. Não é jogar picanha na tua mesa. É dinheiro no seu bolso. E aí você decide se você quer comprar picanha, se você quer comprar carne moída, se você é vegano, você vai comprar uma abóbora. Como já quiseram trocar picanha esses tempos aí por abóbora, né? Então é isso. O que eu peço para você, comente aqui, tá? Interaja aqui. A sua interação é que faz valer a sua presença aqui nesse canal. Então nós precisamos do seu comentário. Nós estamos aqui ao vivo interagindo a todos os seus comentários. Você comenta a sua opinião. O canal Consignado Inteligente está sempre aqui ao vivo fazendo monitoramento. Eu não consigo colocar o seu nome aqui na live, mas estou lendo o seu comentário e estou aqui interagindo com você. A live começa e termina por isso, porque a gente está aqui no chat fazendo essa função. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para você estar aqui com a gente. O foco é o chat, para a gente debater as ideias aqui. E com as ideias que você coloca aqui no chat, a gente cria pautas e traz novos conteúdos aqui para o canal Consignado Inteligente. Ok? Conto contigo, patriota. Deixa aqui o seu recado, o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos continuar assistindo. Ministro sobre a decisão dele. Isso foi no ano passado. Acabou que o Google foi, se não cumprisse a ordem, pagaria multas por hora ou por dia, em torno de 100 mil. E aí ela foi forçada a cumprir. Mas, tanto na lei brasileira como na lei americana, da onde o Google vem, proíbe qualquer um de obedecer uma ordem ilegal. Então, ele está comunicando aqui que a ordem do ministro é ilegal e inconstitucional. Mas, mesmo assim, o Google cumpriu. Então, ele responde penalmente junto com o ministro. Então, o que ele deveria ter feito é ele mandar essa mensagem e dizer que, diante ao respeito da Constituição brasileira, a legislação do país e do Marco Civil, não há como cumprir essa decisão. Mas não foi o que eles fizeram. Eles tiraram do ar. Com isso, também nos Estados Unidos tem uma lei que, quando uma empresa americana vai ter uma filial em outro país, ela, por obrigação, precisa seguir as leis do país a qual a empresa está. Só que, aspas, se essa empresa estiver produzindo, vamos supor, produzindo pneu. Então, a empresa americana está produzindo lá os pneus, a empresa filial brasileira está aqui produzindo pneus também, com a matéria-prima vindo daqui e tal. Então, os nomes são parecidos, são coordenados por um grupo, mas têm suas independências. As redes sociais, não. As redes sociais, elas ficam nos Estados Unidos, é onde se constrói a forma, formatações e tudo mais, e a empresa brasileira, porque a lei exige que qualquer empresa estrangeira tenha uma sede no Brasil. Então, essa empresa brasileira depende da empresa americana para atualizações, para notícias, para engajamentos, para tudo, né? Então, isso faz com que ela seja ainda mais próxima da empresa americana. Então, ela também, além de responder por ter violado a Constituição, Código Penal e a questão do Marco Civil, ela também vai responder nos Estados Unidos por violação das leis americanas. Então, simplesmente, o ministro botou uma quantidade enorme de pessoas que vão começar a responder processos daqui para frente.
aqui inclui os guerreiros da Polícia Federal, que mais uma vez eu estou alertando que cumprir ordens ilegais é crime, não só previsto no Tribunal Criminal Internacional, na OEA, como também no Brasil. A nossa Constituição também fala sobre cumprimento de ordens ilegais, tá? Também na Constituição brasileira. Então, é importante vocês se formarem, porque na hora que, pelo cenário que nós estamos vendo no futuro próximo, essa força do mal vai se perder, e aí vão começar as pessoas que sofreram essas perseguições, prisões ilegais, deportações, enfim, vão estar, de fato, querendo que a lei que está na Constituição seja cumprida, só que agora num sentido inverso, né? Eu quero ler também aqui, é só eu achar, eles fizeram a busca e apreensão, né, como todo mundo sabe, de forma violando também a Constituição, violando o regimento daqui. Então, isso preocupou muito o Congresso, porque foi praticamente uma invasão, né, porque foi uma decisão monocrática, sem ser colegiado, para entrar em outro poder. Quem não concorda, então, deixa o dislike. Do que ele tem feito até hoje, o mais grave foi ter invadido o meu gabinete. Então, aqui, ó. Bom, aí está aqui. Escutem o relatório da Polícia Federal depois de ter feito as buscas e apreensões. A análise do material apreendido no termo de apreensão número 42/2023 foi realizada conforme o relatório de análise da Polícia Judiciária número 89/2023, cujo policial federal responsável exaurou as seguintes conclusões. O item 3, ele fala, não possui registros relevantes no que concerne o objetivo das investigações da CGRC, da Polícia Federal. Continua. Outro equipamento. Não foram encontrados documentos e imagens relacionadas aos eventos ora investigados e de documentos de imagens relativos à vida privada. Somente documentos de imagens relativos à vida privada. Faz um break. A análise realizada nos materiais apreendidos nos termos de apreensão número 2425047 de 2023 e 24249, conforme o relatório de Polícia Judiciária número 098, cujo o policial federal responsável exaurou as seguintes conclusões. Outros. No primeiro item, um pendrive. Não é a pendrive laranja, lógico. Com capacidade, com 32 gigas de capacidade de armazenamento, havia apenas 2 vídeos de aproximadamente 2 horas de duração com conteúdo eleitoral relacionado ao senador Marcos Duval, da campanha em 2018. Em relação ao segundo item, o disco rígido de armazenamento instalado no CPU apreendido identificou-se, o meu computador aqui que fica no meu gabinete, identificou-se que era utilizado na realidade por Carlos Augusto Lima Bezerra, que é o nosso assessor parlamentar lotado no gabinete do senador Marcos Duval. Apurou-se que o conteúdo armazenado na mídia do item 2 compõe-se, em maioria, de projetos legislativos, alguns ofícios e temas diversos. Nada foi encontrado que contribui para o desline da presente investigação. Repetindo, nada foi encontrado que contribui
para as investigações do presente inquérito. Então, mais uma vez aqui eu coloco para vocês, e sempre afirmei para vocês a questão da minha luta aqui no Senado, combate à corrupção, crime organizado, tráfico internacional de crianças e tudo mais. Só que depois que eu estive no galpão, eu fui o único parlamentar que esteve no galpão, não no presídio, mas no galpão. E lá no galpão eu fiquei realmente impactado com o que eu estava vendo, com claramente ações contra os direitos humanos. Então, a única corte que pode penalizar individualmente é na OEA, que tem a corte, o Tribunal Criminal Internacional. Esse tribunal é o único que pode dar ordem de prisão individual. Então, não é o Brasil ser penalizado, alguma coisa nesse tipo. Então, de fato, a penalidade vai para a pessoa. Então, com o material que eu já deixei lá desde o ano passado, que referia ao dia 8, e a mim, já é mais do que suficiente para dar a penalidade. Eu não sabia, é bom vocês estarem sabendo também, que só o fato de ter tirado suas redes sociais do ar já configura uma quebra do direito humano, que é o direito da liberdade, direito de comunicação, de expressão. Então, isso também cai como um artigo na Corte Criminal. Quem concorda? Quem não concorda, no Tribunal Criminal, deixa o dislike. Para que a pessoa que tirou do ar suas redes sociais também respondam por crimes contra os direitos humanos. Essa também foi uma surpresa para mim. E, como eu estava sem, que eu fiquei um ano sem, assim eu aproveitei e protocolei. Nós temos, então, uma sequência de ações que tem gerado aí, né, a indignação de todo o Brasil. Então, essa semana eu fiz uma denúncia gravíssima, fui notificado para que eu pudesse provar o que eu tinha dito em 2 dias úteis. Não, em 2 dias, contando sábado e domingo, 48 horas. Com isso, é óbvio que eu solicitei nos Estados Unidos, porque está lá, uma cópia dessa documentação, foi enviada, e eu postei nas minhas redes sociais. Então, não só enviei para o ministro as provas, como também publiquei nas minhas redes sociais. Então, tem 2 dias que eu venho publicando uma sequência de documentos das ações que Faz um break para mim. Faz um break para mim. Agradecer demais a interação de todos vocês que estão aqui com a gente no chat. Tá? É muito importante essa participação em massa. Eu não consigo colocar os comentários nesse momento aqui, mas eu estou lendo todos. Tá? Então, o que eu peço? Continuem interagindo dessa forma, com inteligência, sem palavras de baixo calão, sem ofender o amigo que pensa diferente. Tá? Que são bem-vindos todos os brasileiros que querem um país melhor, transparente, justo e honesto. O que não é bem-vindo é censura, é restrição, aqui você só pode falar isso ou você pode falar aquilo, é o que a gente repudia. Também repudiamos violência, né? E não aceitaremos ofensas de baixo calão e essas coisas. Mas você tem toda a liberdade do mundo para externar sua opinião, o que tem aí no seu coração, o seu sentimento de revolta ou de indignação. E se você concorda com as palavras do senador ou do deputado que está aqui com a gente, por favor, deixa o seu joião. Se não concorda, pode deixar o dislike. O importante é você interagir. E claro, se inscreva aqui no nosso canal. A gente está aí chegando a 100 mil inscritos aqui nessa família do canal Consignado Inteligente. E é muito importante que você esteja com a gente nessa luta, tá? Fico muito feliz e continuaremos aqui assistindo para ver aonde vai chegar. Aonde vai chegar isso, meus amigos? É a pergunta que eu deixo para você. Você está satisfeito com o país que a gente tem hoje? Você está feliz com esse Brasil? Esse é o Brasil que você quer para os seus filhos e netos? Fala aqui para mim no comentário. Fala também a cidade de onde você está assistindo essa live. E se você for aposentado, se você trabalha
me fala qual cargo que você ocupa, tá bom? Tudo isso é muito importante. Participe. Aqui no canal não é meu, o canal é nosso. Vamos lá. A Constituição e o nosso Código Penal. Então, o que é mais que nos causa indignação é a questão do ministro que faz o juramento para proteger a Constituição. Aqui, só o que eu li da mensagem para o Google, não precisava de mais nada além disso, já comprova que ele não respeita a Constituição. Então, falar que está desrespeitando a Constituição para defender a democracia é hipocrisia. Então, isso não existe. Nós estamos comunicando o mundo inteiro sobre isso. O governo americano, o atual, o Biden, para vocês saberem, também articulou para a soltura do Lula. Tem muita coisa para contar ainda. Mas como, depois de uma sequência de levantamentos, informações, pesquisas, já vinha crescendo o nome do Trump. E o Biden, ele sacramentou isso naquele discurso, naquele debate com o Trump. Como ele estava ali, eu acho que ele já faleceu, mas o corpo alguém estava conduzindo aí de alguma forma. Então, ele estava sem condições de até continuar como presidente americano. Que dirá numa reeleição que é puxada e ainda para mais 4 anos. Então, é praticamente absurdo. E o Trump, como não perdeu o direito de se candidatar, as pesquisas explodiram com o Trump lá para cima. Então, hoje, nos Estados Unidos, todo mundo já coloca o Trump como o que vai assumir a presidência dos Estados Unidos agora em dezembro deste ano. E ele passou a informação que, na primeira semana que ele assumir como presidente dos Estados Unidos, ele vai pedir para que a OEA, que fica lá, possa já dar o veredito para que ele possa mandar cumprir a prisão, não só do ministro, mas de todos que compactuaram e obedeceram a ordem sabendo que era ilegal. Por que isso? Depois da Segunda Guerra, teve a corte de Nuremberg, e lá, toda hora que sentava um alemão nazista, ele dizia que ele acatou ordens, era obrigado a acatar ordens, e por isso que ele botou todo mundo na câmara de gás, por isso que ele matou não sei quantas pessoas, torturou, etc. Então, sempre com a desculpa de que estava obedecendo ordens. Mas ele sabia que era algo contra a humanidade, crime contra a humanidade. Então, ele começou, todos que estavam lá, começou a pegar a penalidade igual ao que deu a ordem. Dá um break para mim aqui. Volta com o vídeo, tá? Eu não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde ou de noite, seja bem-vindo, tá? Você está no canal Consignado Inteligente, jornalista Thiago Parigiani aqui. É o que eu sempre falo para vocês. O nosso país hoje está com um Congresso posicionado à centro-direita e com o presidente de esquerda. Então, acontecem essas coisas, né? E a gente fica aí sujeito a ter 4 anos de patinação. 4 anos secando gelo. Isso tem que ser resolvido. O país tem que voltar a andar. Hoje não é um governo anticorrupção que a gente precisa. É um governo economicamente ativo para colocar esse país no trilho novamente. Para começar a pôr dinheiro no seu bolso. Não é jogar picanha na tua mesa. É dinheiro no seu bolso. E aí você decide se você quer comprar picanha, se você quer comprar carne moída, se você é vegano, você vai comprar uma abóbora, como já quiseram trocar picanha esses tempos aí por abóbora, né? Então é isso. O que eu peço para você, comente aqui, tá? Interaja aqui. A sua interação é que faz valer a sua presença aqui nesse canal. Então nós precisamos do seu comentário. Nós estamos aqui ao vivo interagindo a todos os seus comentários. Você comenta a sua opinião. O canal Consignado Inteligente está sempre aqui ao vivo fazendo monitoramento. Eu não consigo colocar o seu nome aqui na live, mas estou lendo o seu comentário e estou aqui interagindo com você. A live começa e termina por isso, porque a gente está aqui no chat fazendo essa função. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para você estar aqui com a gente.
O foco é o chat, para a gente debater as ideias aqui. E com as ideias que você coloca aqui no chat, a gente cria pautas e traz novos conteúdos aqui para o canal Consignado Inteligente. Ok? Conto contigo, patriota. Deixa aqui o seu recado, o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos continuar assistindo. Não tem mais essa desculpa de que é porque eu só estou obedecendo ordens. Não. Até se você tiver para receber algum policial, alguma ordem judicial, verifique a lei primeiro, entre em contato com o seu advogado, verifique se na lei isso está inserido na lei. Se está inserido, tem que obedecer. Se não estiver inserido, for um compromisso e uma execução ilegal, você tem direito a não permitir e até denunciá-lo, né? Por não estar obedecendo à Constituição. Então, essa desculpa de que eu estou fazendo porque eu estou respondendo, estou só cumprindo ordens, não dá mais. E estudando bastante a Constituição, eu peguei, depois eu posso mostrar para vocês, o artigo na Constituição que fala exatamente como no Tribunal Criminal Internacional. Ou seja, não se cumpre ordens ilegais. Então, para vocês policiais, se for uma ordem de um superior de vocês, qualquer que seja superior direto ou indiretamente, você, certo de que não é legal, não cumpra. Não cumpra. Porque daqui para frente, as coisas vão começar a ir para esse viés de penalizar até quem executou uma ordem ilegal. Bom, eu vou colocar aqui, eu vou mostrar para vocês só um pedaço que fala sobre isso na Corte Internacional Criminal. Fala o seguinte, no artigo 25, aborda a responsabilidade criminal individual e especifica que o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição sobre indivíduos, não sobre estados. Por quê? Porque o Brasil é signatário a esse tratado, Tratado de Roma. Então, por ser signatário, o Tribunal Penal Internacional ele tem jurisdição sobre o Brasil. Então, não é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vai invadir o Brasil para prender? Não, não é isso. A penalidade que vai ir nas mãos dos americanos é a proibição da entrada do ministro nos Estados Unidos, qualquer acordo ou prestação de serviço que ele esteja recebendo de alguma empresa americana, ele é impedido disso. Aí você fala, mas que empresa ele poderia ter um acordo comercial? YouTube, o Uber, iFood e outros serviços que têm a matriz nos Estados Unidos e sua filial aqui. Então, de cara, ele não vai poder acionar mais o Uber, o canal de TV e por aí vai. Netflix. Bom, qualquer pessoa que cometa crimes sob jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ou seja, qualquer brasileiro, será responsável e sujeita a processo criminal. Então, isso, além do ministro, todos os brasileiros que estão acatando ordens ilegais do referido também vão responder criminalmente. Obediência a ordens superiores não exime a responsabilidade individual, especialmente se o indivíduo sabia que a ordem era ilegal. E foi o que eu li, o Google avisando ao ministro, quer dizer, é meio que passar uma missa para um padre, mas o Google fez um documento dizendo que o ministro estava descumprindo a Constituição, a legislação brasileira e o marco legal da internet. Então, aqui, deixa o like aí. Vou ler de novo. Quem não concorda, deixa o dislike. Aqueles que obediência a ordens superiores não exime
a responsabilidade individual, especialmente se o indivíduo sabia que a ordem era ilegal. Aí cai aí tanto os assessores, cai também todos os agentes da segurança pública. Qualquer denúncia que uns patriotas que foram presos ou que estiveram no galpão, o galpão, só uma foto que eu mostrei do galpão já entra como crime contra a humanidade. E aí eu perguntei, o que está vendo nessa foto que te dá essa certeza? Ele, só o fato de ter mulher, homem, idosos e crianças juntos, presos, sem condições para estar presos, sem ser uma cela, sem ser um ambiente que possa dar dignidade, só no que você está me mostrando nessa foto já dá a penalidade de crime contra os direitos humanos. E aí, quando eu mostrei o vídeo, quando eu cheguei lá, aí que ele falou, pelo amor de Deus, nós temos que iniciar logo. Tanto é que a própria OEA, vocês podem entrar depois nas redes sociais, no site oficial da OEA, pode ser que tenha tirado do ar, não sei. Eles contratando novos advogados e eles dizem lá, se preparando para as denúncias que vão começar a chegar do Brasil contra não só o ministro, mas também aqueles que cumpriram as ordens. Quando eu escutei isso, falei, não acredito. E aí foi postado isso na rede social deles e para deixar bem claro essa questão de que realmente, né, os que cumpriram ordens também vão ser penalizados e que a OEA, mesmo com o governo Biden, já está acabando, né? Mas a OEA, de fato, já está preparada e já certa dos vereditos. Aqui, só para ilustrar, tem uma foto aqui de dois que entraram em rota de colisão e não sei se vocês perceberam que o Elon Musk, quando ele fala de algum ato que violou a Constituição, a legislação, a lei eleitoral, não importa, ele não mostra os documentos. Ele diz com segurança, mas não mostra. Ele não mostra para não tornar público e atrapalhar as investigações, e atrapalhar e dar munição para o inimigo. Então, todos esses documentos, eu li apenas uma frase que consta numa página que consta que está junto de 500 outras páginas. Então, são 500 páginas de denúncia de abuso de poder, crime contra a humanidade e por aí vai, que está lá e vai ser entregue na OEA por esses dias. Porque como ele não para os crimes e as violações, toda hora eles estão juntando mais documentos. Então, o fato de ter, primeiro, determinado uma penalidade, uma multa de 100 mil para o Twitter, e depois que foi pago, ele em seguida aumentou para 700 mil. Só por fato de ter pago rápido, porque também o Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Então, bora jogar 700 mil? Depois eu vou até pesquisar para onde vai esses recursos, não sei, depois eu tenho que perguntar. Então, gente, nós temos um cenário que, em dezembro, o Trump assume, e o Trump assumindo em dezembro, aí tudo muda, como já vem mudando. Não sei se... Dá um break para mim aqui, volta com o vídeo, tá? Eu não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde ou de noite, seja bem-vindo, tá? Você está no canal Consignado Inteligente, jornalista Thiago Parigiani aqui. É o que eu sempre falo para vocês. O nosso país hoje ele está com um Congresso posicionado à centro-direita e com o presidente de esquerda. Então, acontecem essas coisas, né? E a gente fica aí sujeito a ter 4 anos de patinação. 4 anos secando gelo. Isso tem que ser resolvido. O país tem que voltar a andar. Hoje não é um governo anticorrupção que a gente precisa.
É um governo economicamente ativo para colocar esse país no trilho novamente, para começar a pôr dinheiro no seu bolso. Não é jogar picanha na tua mesa, é dinheiro no seu bolso. E aí você decide se você quer comprar picanha, se você quer comprar carne moída, se você é vegano, você vai comprar uma abóbora, como já quiseram trocar picanha esses tempos aí por abóbora, né? Então é isso. O que eu peço para você, comente aqui, tá? Interaja aqui. A sua interação é que faz valer a sua presença aqui nesse canal. Então nós precisamos do seu comentário. Nós estamos aqui ao vivo interagindo a todos os seus comentários. Você comenta a sua opinião. O canal Consignado Inteligente está sempre aqui ao vivo fazendo monitoramento. Eu não consigo colocar o seu nome aqui na live, mas estou lendo o seu comentário e estou aqui interagindo com você. A live começa e termina por isso, porque a gente está aqui no chat fazendo essa função. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para você estar aqui com a gente. O foco é o chat, para a gente debater as ideias aqui. E com as ideias que você coloca aqui no chat, a gente cria pautas e traz novos conteúdos aqui para o canal Consignado Inteligente. Ok? Conto contigo, patriota. Deixa aqui o seu recado, o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos continuar assistindo. Perceberam que recentemente 2 ministros, cada semana ministros antigos, que foram escolhidos até pelo Lula, começaram a se colocar suas opiniões e questionando as ações do ministro Alexandre. Eu nunca pensei que isso pudesse ser tão rápido, mas eles já sabendo que o cenário próximo, até dezembro, vai ser a direita assumindo e, consequentemente, no próximo ano, Bolsonaro retornando, que depois eu posso explicar por que ele vai retornar, porque é fácil. Ele está inelegível hoje, mas ano que vem ele vai se tornar elegível. Depois eu explico qual é o caminho. Mas nós temos essa tranquilidade que até dezembro, o Trump sentando na cadeira de presidente, a OEA vai começar a agir aqui no Brasil, já vai ter esse período todo confirmando as irregularidades, as violações, e pronto, vai ficar só aguardando a hora de executar. Trump assumindo, ele vai dar ordem para executar. Então, o cenário não está muito bom para o ministro, vai nos trazer a sensação de justiça, os perseguidos vão deixar de ser perseguidos, os injustiçados com penalidades absurdas, fora do normal, tudo vai desabar. Dizem que não vamos ter nenhum trabalho de apresentar um projeto de anistia, porque só a comprovação dos crimes que ele cometeu, ninguém que está preso vai continuar preso e ninguém que tem uma penalidade de 17 anos vai continuar. Tem uma senhora de 68 anos presa que ele deu 17 anos de cadeia, só porque ela usou o banheiro do STF. Ou seja, para ela é pena de morte. Faz todo sentido. Se ela ficar de fato dentro da cadeia, para ela é pena de morte. Então a crueldade é a nível máximo e eu não consigo ver e não fazer nada. Isso é uma coisa que de fato me incomoda profundamente, isso, de ver e não fazer nada, porque é normal aqui. É o que eu assim, sempre trago não aqui. se envolve com isso não, vai atrapalhar até as eleições, você pode ter consequências e tal, deixa isso para lá e tal. Eu não consigo. Mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir deixar para lá, deitar na cama e dormir. De jeito nenhum. Então, eu estou desde 2003, desde o dia 9 de janeiro de 2003, nessa batalha e vou continuar até que a justiça seja feita, independente de quem quer que seja. Está na lei? Descumpriu? Então, tem a penalidade. Isso serve até para mim. Então, se eu não estiver cumprindo a lei e aí for denunciado, então eu tenho que também pagar por isso. Então, não é só para eles e nada para a gente, é todo mundo. Então, como a estátua com a mulher, né, que representa a justiça, ela tem uma balança numa mão, que é o equilíbrio das decisões. Os olhos vendados significa que não vê quem é que vai ser julgado. Não pode baixar a guarda. A gente não está vendo isso na realidade, né?
e a espada é a penalidade que a pessoa vai ter que cumprir. Então, ou seja, essa balança está totalmente desequilibrada hoje e não há venda em olhos de nenhum ministro. Está muito claro uma perseguição à direita. Mas, a cada dia, a gente vem crescendo. Eu só peço sempre moderação, nada de radicalismo, porque aí a gente perde a razão e perde o direito de dizer que o outro é radical, não nós, da direita. Porque se a gente também for radical, eles ficam chamando da extrema direita, ou super extrema direita. Quem concorda, vamos deixa exagerando o like. nisso. Deixa e o quando like a gente aí. começa a fazer Quem o não movimento, concorda, pode ser deixa de o dislike. protesto, pode ser questionando o atual governo, mas sem radicalismo, a gente acaba tendo muito mais argumento e muito mais pessoas vão ver, de fato, ele foi educado, falou, e aquele grupo não obedeceu. Então, a gente tem que seguir nesse sentido, porque se for usar das mesmas ferramentas, a gente não vai ter razão. Como dizem um ditado japonês, uma mão suja não pode lavar a outra, que vai sujar as duas mãos. Então, é isso aí. Nós vamos encerrar, foram 45 minutos, e espero que a partir de agora a gente possa usar esse espaço para bater papo com outros senadores, com autoridades que estiverem aqui no Congresso, com pautas que estão sendo debatidas aí na sociedade, e assim a gente trazer vocês para de dentro mesmo do Senado Federal e do Congresso, para que vocês possam entender como é que tudo funciona, de que forma funciona, quem merece estar e quem não merece estar. Ok? Foi um prazer falar com vocês. Então, até a próxima. Agradecer a equipe aqui que fez toda essa estrutura para que nós pudéssemos estar se falando agora. E vamos estar mais vezes juntos. Ok? Um abraço a todos. Fique com Deus. Fui. Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos, porque hoje você será impactado com a notícia que temos aqui, tá? Temos a solução do caso Adélio Bispo. Não era para ter terminado como terminou, e quem está falando isso não sou eu, é simplesmente uma testemunha-chave que pediu total anonimato, e pelo sigilo de fonte que me tem de direito como jornalista, eu o darei, né, esse sigilo de fonte, mas você ouvirá as palavras dessa testemunha-chave, uma testemunha muito próxima do Cabo Clenis, que você sabe que a gente já conseguiu entrevistar, mesmo dentro de um presídio militar. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, a participar dessa grande rede do bem por um jornalismo limpo e isento, nesse tempo de jornalismo enviesado, direita, extrema esquerda, extrema unção, extrema qualquer coisa, ultra esquerda, super direita, qualquer coisa que é um jornalismo imparcial. A gente quer a verdade, tá? Independentemente de qual lado esteja a punição, a gente quer a verdade do caso Adélio Bispo. Então, se você também quer a verdade, escreve aqui embaixo: eu quero a verdade sobre o caso Adélio Bispo, porque hoje você vai sair daqui com essa verdade, meu amigo, tá? Fica comigo até o final, participe, se puder, compartilhe aí no seu WhatsApp para 5 pessoas que também queriam as respostas desse caso, porque eu acho que, modéstia à parte, sou o jornalista que cheguei mais longe na investigação desse episódio que aconteceu em setembro de 2018 e mudou o cenário da política brasileira. Tá? Quer você seja lulista, quer você seja bolsonarista, isso mudou a política brasileira. Não fosse a facada, tudo talvez estaria da mesma forma. O PT ganhando eleição atrás de eleição, não existia uma direita no nosso país, não existia uma oposição, e hoje a gente tem como olhar os dois lados da moeda, e é isso que tanto incomoda quem perpetuou por tantos anos no poder. E todo esse tema começou aqui, ó, há 4 dias, Jair Messias Bolsonaro se manifestou em relação ao Adélio Bispo via internet, né, pelo Instagram aqui do Flávio Bolsonaro. Vocês vão assistir o que rapidamente Jair Messias Bolsonaro trouxe de informação e qual é o temor
de Jair Messias Bolsonaro nesse momento. Agora eu fiz um pequeno texto de 14 ou 15 pequenos itens sobre o caso Adélio, sobre o delegado que investigou o caso Adélio, dono do inquérito. Esse mesmo delegado que nada apurou, porque não quis apurar, foi prestigiado, é diretor de inteligência da PF. E agora, um dos advogados sofre uma ação da Polícia Federal, tem apreendido um Porsche, um avião congelado, 200 milhões de reais. Esse advogado, que no dia 7 de setembro de 2018, quem concorda, deixa o like. Deixa o like aí, quem concorda. Quem não concorda, deixa o dislike. Bem, esse é o vídeo curto, né? Tá aí na rede social, no Instagram do Flávio Bolsonaro. Tranquilo? Aí eu falei, tá bom. No que eu vou contextualizar isso? Eu já estava esperando esses depoimentos chegarem para mim, né? E aí tem a matéria aqui do 360, antes de eu exibir, para a gente ler o que o Bolsonaro fez de colocar nessa carta, né? Aqui está o Poder 360 aí na tela para vocês acompanharem comigo. Façam as suas interações, tá? Muito bom ter você aqui comigo nesse momento. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber outros vídeos. Quem não está acompanhando essa nossa saga do Adélio Bispo, tem coisas muito boas aqui na nossa biblioteca. Eu convido você a procurar nos nossos vídeos anteriores. Então, Poder 360 está aí na tela. O Bolsonaro diz que Adélio Bispo pode voltar e concluir o serviço. Em mensagem distribuída no WhatsApp, Bolsonaro diz que a Polícia Federal ignora indícios na investigação sobre o autor da facada contra ele desde 2018. Aqui é a cena, né, do fatídico dia 6 de setembro em 2018. Então, o candidato Jair Bolsonaro levou um golpe de faca durante evento de campanha em Juiz de Fora. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não seria surpresa se Adélio Bispo, o autor da facada contra ele durante a campanha presidencial em 2018, voltasse para concluir seu serviço. Também levantou especulações sobre uma suposta ligação entre Bispo e o PCC, o primeiro comando da capital. Em uma mensagem enviada em seus grupos de WhatsApp nesse sábado, 6 de julho, Bolsonaro criticou o que chamou de negligência em investigações da PF, alegando que nunca tantos indícios foram ignorados. O delegado Rodrigo Moraes enfatiza que Adélio não possui qualquer ligação com o PCC, são meras coincidências. Adélio, PCC, avião, Porsche, 200 milhões, escreveu Bolsonaro. Ele continuou questionando, não pode ser simples coincidência o fato de o delegado, que nada fez para esclarecer o ataque cometido pelo ex-militante do PSOL, ter sido nomeado para a mais alta diretoria da PF, palavras do Bolsonaro. A mensagem foi compartilhada depois que o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, suspendeu a ida de Bispo ao hospital psiquiátrico em Minas Gerais na sexta-feira, dia 5 de julho. Segundo a Defensoria Pública da União, houve um conflito de competência que impediu a transferência. Atualmente, né, e desde sempre, Adélio Bispo está na Penitenciária Federal de Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. Em fevereiro, a Justiça determinou a transferência para um estabelecimento psiquiátrico. O processo criminal que o condenou também o considerou inimputável para transtorno mental. Ele permanecerá no estabelecimento prisional até a solução da questão. Na mensagem, Bolsonaro fala ainda que Adélio foi considerado portador de um transtorno delirante e persistente. Sentido. Logo, tudo que porventura ele vier a falar não vale para a Justiça. Ele está blindado pelo sistema e protegido pelo PCC e a PF nada apura, exceto presentes, cartão de vacinação e golpe, escreveu o Ministério da Justiça. Escreveu o Bolsonaro, né? O Ministério da Justiça determinou que fugas em presídios estão sob sigilo. Não se assustem se um Marcola aparecer na sua frente ou se um Adélio concluir seu serviço contra Bolsonaro, palavras do ex-presidente. Marcos Williams Erbas Camacho, conhecido como Marcola, é considerado pelo Estado de São Paulo o líder do PCC e está detido desde 99. O novo inquérito também voltou a concluir que Adélio agiu sozinho no atentado, o que a gente desmentiu aqui no canal, né, pelas palavras do próprio Clênis, que detectou que tinha gente com ele ali na ação. O primeiro inquérito instaurado em setembro de 2018 concluiu que Adélio agiu por iniciativa própria, sem mandantes. O segundo inquérito, finalizado em maio de 2020, chegou à mesma conclusão. Depois de uma operação contra um dos advogados de Adélio em 11 de junho, a Polícia Federal solicitou o arquivamento das investigações relacionadas ao caso. Relembre o atentado, aí aqui vem tudo, né, que aconteceu. Acho que não precisa da gente repetir isso aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. A íntegra da mensagem é compartilhada. Ele enumerou aqui, ó, 10, 11, 12, 14 pontos. Isso é importante porque são palavras do Bolsonaro, né? Então tá aqui, ó. Segundo o Bolsonaro, em 5 de julho de 2018, Adélio esteve no clube de tiro de São José, em Santa Catarina, onde estava previsto o Carlos Bolsonaro treinar, mas não compareceu.
O Carlos Bolsonaro não compareceu. Quem passou essa informação para o Adélio? Quem o financiou? Ele assassinaria o Carlos? Item 2, 6 de setembro de 2018. Pela manhã temos imagens de Adélio se aproximando de Carlos em Juiz de Fora. E só não o alcançou porque o mesmo entrou num carro. Por questão de 1 ou 2 segundos, ele estaria ao seu lado. Carlos seria golpeado? 6 de setembro de 2018. Por volta de meio-dia, Adélio esfaqueia Jair Bolsonaro. Segundo os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora, JB, Jair Bolsonaro, sobreviveu por um milagre. Além de outros ferimentos, a facada perfurou sua veia mesentéria. 6 de setembro de 2018. Alguém busca entrar na Câmara dos Deputados se passando por Adélio. Caso Adélio não fosse preso em Juiz de Fora, os assassinos teriam um álibi perfeito. Deixa o like aí. Quem concorda? 7 de setembro de 2018, feriado nacional. 3 advogados chegam a Juiz de Fora para atender Adélio. Um deles com um avião particular. Chamo-os de advogados samaritanos, já que disseram estar lá por questão humanitária. Queriam proteger Adélio, ou melhor, garantir que ele nada falasse sobre o mandante. 6. É instalado inquérito pela Polícia Federal, tendo o delegado Rodrigo Moraes como encarregado. 7. A dona da pensão onde Adélio se hospedou em Juiz de Fora morreu poucas semanas depois do atentado. Outro hóspede da pensão também morreu. Isso nos lembra Celso Daniel. Tempos depois, 8, né? Tempos depois, o delegado Rodrigo Moraes, mesmo com todos esses indícios, concluiu que Adélio agiu sozinho, foi um lobo solitário, só que o tal lobo tinha informações privilegiadas de onde se encontravam pelo Brasil Jair Bolsonaro e seus filhos. Mesmo desempregado, Adélio também viajava e se hospedava à caça de Jair Bolsonaro e seus filhos. 9. Janeiro de 2023, Lula assume, nomeia diretor-geral da PF seu amigo particular delegado Andrei, ato contínuo, vejam só. O delegado Rodrigo Moraes, aquele que nada apurou sobre a tentativa de assassinato de JB, é nomeado para a mais importante diretoria da Polícia Federal e da Inteligência. Item 9, na lista de Bolsonaro, para você que está chegando agora, tá? Em Operação APF, conclui que um dos advogados de Adélio, Dr. Fernando Magalhães, também advoga e lava dinheiro para o PCC. Faz um break para mim. Com o advogado de Adélio também foi apreendido uma... Agradecer demais a interação de todos vocês que estão aqui com a gente no chat, tá? É muito importante essa participação em massa. Eu não consigo colocar os comentários nesse momento aqui, mas eu estou lendo todos, tá? Então o que eu peço? Continuem interagindo dessa forma, com inteligência, sem palavras de baixo calão, sem ofender o amigo que pensa diferente, tá? Que são bem-vindos todos os brasileiros que querem um país melhor, transparente, justo e honesto. O que não é bem-vindo é censura, é restrição, aqui você só pode falar isso ou você pode falar aquilo, é o que a gente repudia. Também repudiamos violência, né? E não aceitaremos ofensas de baixo calão e essas coisas. Mas você tem toda a liberdade do mundo para externar sua opinião, o que tem aí no seu coração, o seu sentimento de revolta ou de indignação. E se você concorda com as palavras do senador ou do deputado que está aqui com a gente, por favor, deixa o seu joião. Se não concorda, pode deixar o dislike. O importante é você interagir. E claro, se inscreva aqui no nosso canal. A gente está aí chegando a 100 mil inscritos aqui nessa família do canal Consignado Inteligente. E é muito importante que você esteja com a gente nessa luta, tá? Fico muito feliz e continuaremos aqui assistindo para ver aonde vai chegar. Aonde vai chegar isso, meus amigos? É a pergunta que eu deixo para você. Você está satisfeito com o país que a gente tem hoje? Você está feliz com esse Brasil? Esse é o Brasil que você quer para os seus filhos e netos? Fala aqui para mim no comentário. Fala também a cidade de onde você está assistindo essa live. E se você for aposentado, se você trabalha, me fala qual cargo que você ocupa. Tá bom? Tudo isso é muito importante. Participe. Aqui o canal não é meu, o canal é nosso. Vamos lá. Aeronave, um Porsche e 200 milhões são bloqueados em sua conta. O delegado Rodrigo Moraes reforça ainda que Adélio não tem qualquer relação com o PCC. São apenas coincidências. Adélio, PCC, avião, Porsche, 200 milhões. Item 10. Nunca tantos indícios foram desprezados numa investigação da PF. Não pode ser uma simples coincidência. O delegado, que nada fez para elucidar a facada pelo ex-militante do PSOL, ser nomeado para a mais importante diretoria da PF. A diretoria de inteligência da PF, item 11. Segundo a mídia, tem como missão única investigar Jair Bolsonaro em todos os processos demandados pelo Supremo, entre outros, baleia, leite condensado, presentes, cartão de vacinação, carpas, moedas no espelho d'água, móveis desaparecidos, cloroquina, golpe de festim, etc. Item 12.
Em 17 de junho de 2024, presos acusados de envolvimento em plano para sequestrar e matar Sérgio Moro são assassinados a facadas dentro da penitenciária em Presidente Venceslau. Queima de arquivo? Por que Adélio está vivo até hoje? Um soldado do PCC não seria jamais abandonado, obviamente. Palavras do Bolsonaro. Item 13. Adélio foi considerado portador de um transtorno delirante persistente, logo tudo que porventura ele vier a falar não vale para a justiça. Ele está blindado pelo sistema e protegido pelo PCC, e a PF nada apura, exceto presentes, cartão de vacinação e golpe, satirizando a fala de Lula. Item 14 e último, o Ministério da Justiça determinou que fugas em presídios estão sob sigilo. Não se assustem se um Marcola aparecer na sua frente ou se Adélio concluir seu serviço contra Bolsonaro. Tudo em defesa das instituições e do Estado democrático de direito, ironiza Jair Messias Bolsonaro. Então essas são as palavras, eu li rápido, porque o teor dessa live aqui, desse vídeo, não é isso, tá? Simplesmente temos aqui palavras que trazem o desfecho do caso Adélio para vocês e vocês vão ouvir a partir de agora. Então eu peço que se você chegou agora, não estava prestando atenção, nós estamos trazendo com exclusividade o fechamento, um novo ângulo de visão do caso Adélio Bispo, feito por quem estava ao lado do cabo Clenis, que foi quem preservou a vida do Adélio Bispo após a facada no dia 6 de setembro de 2018, em Jair Messias Bolsonaro. Será que era para ter preservado a vida de Adélio? Será que o Clenis é uma pane no sistema? Não estavam contando com a presença de um cabo tão engajado quanto o cabo Clenis, que estava lá em Juiz de Fora no dia, fazendo campanha eleitoral, a paisana, e agiu de uma forma que ninguém previa? Será que esse é o terror da esquerda para saber o que de fato aconteceu? Vamos ver a partir de agora. Como falei, preservando aqui o direito dessa testemunha corajosa que a gente tem aqui para trazer no canal com exclusividade, você não vai achar em lugar nenhum no YouTube. E ele me pediu o sigilo de fonte. Dá um break para mim aqui, a gente já volta com o vídeo, tá? Eu não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde ou de noite, seja bem-vindo, tá? Você está no canal Consignado Inteligente, jornalista Thiago Parigiani aqui. É o que eu sempre falo para vocês. O nosso país hoje está com um Congresso posicionado à centro-direita e com o presidente de esquerda. Então, acontecem essas coisas, né? E a gente fica aí sujeito a ter 4 anos de patinação. 4 anos secando gelo. Isso tem que ser resolvido. O país tem que voltar a andar. Hoje não é um governo anticorrupção que a gente precisa. É um governo economicamente ativo para colocar esse país no trilho novamente. Para começar a pôr dinheiro no seu bolso. Não é jogar picanha na tua mesa. É dinheiro no seu bolso. E aí você decide se você quer comprar picanha, se você quer comprar carne moída, se você é vegano, você vai comprar uma abóbora, como já quiseram trocar picanha esses tempos aí por abóbora, né? Então é isso. O que eu peço para você, comente aqui, tá? Interaja aqui. A sua interação é que faz valer a sua presença aqui nesse canal. Então nós precisamos do seu comentário. Nós estamos aqui ao vivo interagindo a todos os seus comentários. Você comenta a sua opinião. O canal Consignado Inteligente está sempre aqui ao vivo fazendo monitoramento. Eu não consigo colocar o seu nome aqui na live, mas estou lendo o seu comentário e estou aqui interagindo com você. A live começa e termina por isso, porque a gente está aqui no chat fazendo essa função. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para você estar aqui com a gente. O foco é o chat, para a gente debater as ideias aqui. E com as ideias que você coloca aqui no chat, a gente cria pautas e traz novos conteúdos aqui para o canal Consignado Inteligente. Ok? Conto contigo, patriota. Deixa aqui o seu recado, o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos continuar assistindo. E eu concedi. Ele fala abertamente tudo o que Clenis fez após apreender ou prender o Adélio Bispo após a facada. Ele vai contar em detalhes. Então isso aqui é ouro, tá? Para quem busca respostas do caso Adélio, você hoje vai saber com quem estão essas respostas, o que era para ter acontecido e não aconteceu. Senhoras e senhores, prestem muita atenção. Vamos lá então, com relação ao cabo Clenis, que fez a prisão do Adélio Bispo, que foi autor da facada do ex-presidente Jair Bolsonaro. O cabo Clenis
foi a primeira pessoa a ter contato com o Adélio Bispo, deu voz de prisão a ele, né, precisando utilizar, né, de um golpe de mata-leão para poder imobilizar o Adélio Bispo, prendeu o Adélio Bispo. E como tinha muitas pessoas querendo avançar contra o Adélio Bispo, tendo em vista a integridade física dele, próximo dali ele avistou então uma escadaria que dava acesso a um segundo andar. Quando ele adentrou essa escadaria, pediu à pessoa responsável, né, por aquele imóvel para trancar uma porta que estava ali para ninguém subir, e ele ficou ali alguns minutos com o Adélio Bispo. Então ele ficou alguns minutos com o Adélio Bispo. Nesse tempo que ele ficou com o Adélio Bispo, o Cabo Clenis, ele foi sempre uma pessoa segura. Então tudo que acontecia com ele, em volta dele, ele gravava. Você não conseguia gravar por vídeo, gravava por áudio. E nessa situação que ele teve esse período curto de tempo, ele utilizou técnicas de interrogatório para poder extrair informações do Adélio Bispo e gravou. Ele gravou na íntegra o que Adélio Bispo falou. Então foi a primeiras informações que foram dadas por Adélio Bispo quando ele foi preso pelo Cabo Clenis, e elas foram gravadas. Só que com a prisão dele, né, teve aquela situação de uma gigantesca, então veio a Polícia Federal, veio os oficiais da Polícia Militar, como se diz, os grandões, né, querendo abafar ali aquela situação, porque foi um praça que prendeu Adélio Bispo, e como se diz, tomaram da mão dele ali aquela prisão. Calma lá, pera lá. Então aqui ficou claro, né? Eu fiz a pergunta errada pro Clenis quando eu liguei para ele. O Clenis interrogou o Adélio. Eu não perguntei o que ele interrogou. Eu perguntei se o celular do Adélio Bispo, que eram 3 celulares, tinham tocado no momento da prisão. Então eu fiz a pergunta errada, porque tendo a informação de que ele interrogou o Adélio Bispo, a pergunta é: o que ele te disse? E são essas informações que estão mantendo o Clenis vivo. Tá? Você vai acompanhar aqui, mas você já viu que temos aqui um interrogatório gravado. Então essa verdade virá à tona, porque o Cabo Clenis vai ser solto um dia. E ele vai trazer à tona. E espero que ele dê essa moral aqui para o nosso canal, que está dando a visibilidade para a questão dele, essa prisão injusta que ele sofre lá em Minas Gerais. Segue. Então o Cabo Clenis foi a primeira pessoa, né, do Estado a ter contato com o Adélio Bispo, fazer a prisão dele e também extrair informações. E são informações importantíssimas. Inclusive falando, se não me engano, sobre a Mancha Vermelha, que é um grupo que tem pessoas ligadas ao PT. Né? Tanto ao PT e também outras organizações. Por isso que então, não pode baixar a guarda. Não pode baixar a guarda. Tentaram extrair essas informações dele, pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro, chamaram ele para ir em Brasília, tiveram várias conversas, mas ele sempre preocupado com a segurança dele, até porque se ele desse essas informações para a pessoa, a vida dele, como hoje está em risco, poderia matar ele a qualquer momento. E ele ainda continua preso, só não foi morto porque ele tem essas informações, sabe que tem essas informações e não conseguiram tomar dele. Inclusive, ele está guardado a 7 chaves. O Adélio, então, teria falado, né, sobre essa situação da Mancha Vermelha, esse grupo. Até já adianto que é o seguinte, geralmente quando há alguma prisão em flagrante, algum tipo, dentro de uma abordagem de policial militar, é ensinado que você faça perguntas várias e várias vezes para que não dê tempo para a pessoa pensar. Como teve a prisão dele, chegou a autoridades, né? Igual já falei, oficiais, delegados, enfim. Quem concorda, deixa o like. Deixa o like aí, quem concorda. Então. Quem não concorda, e foi a situação que já foi feito contato direto. Teve, então, ali a intervenção dos advogados, que, de certa forma, já modificou, né, o que eu deveria falar, inclusive, a situação posteriormente à prisão dele, e aquele tempo também, que ele fez uma carta falando de Deus, aquele negócio, na verdade, tudo aquilo ali, ao que a gente percebe, né, o que aconteceu, e o que está, pelo menos assim, né, demonstrando, é que ele foi induzido a falar aquilo. Mas as informações, quando são extraídas no momento da prisão, que seja a prisão em flagrante, elas são mais verdadeiras do que após a prisão, quando tem esse contato com o advogado. Não tenha dúvidas, né? Ninguém tem dúvida que o depoimento oficial do que aconteceu no caso do Adélio foi dado ao Clenis. E mais ninguém. Ele gravou também, quando teve essa situação na prisão dele, os delegados federais, se não me engano, foram 3 que tomaram a frente dessa prisão. Eles tomaram a frente, fizeram um boletim de ocorrência, tiraram o Clenis dentro da ocorrência. E ele também gravou esses 3 delegados federais, com relação ao que eles conversaram, teve um momento pedindo para ele sair, e ele acabou deixando o telefone dele
dentro do lugar onde aqui esses delegados federais estavam, gravando. É igual eu falei, ele é uma pessoa muito segura, sempre gravou tudo, continua sempre gravando, fazendo vídeos e tudo. Então, assim, tem uma vasta gama de materiais. Então, essas informações, ele tem, e tem essa gravação dos delegados federais. Então, eu não posso nem afirmar, nem posso falar também que não tenha, né? Mas, ao que, pelo menos assim, ao que eu tenho conhecimento é que nessa conversa, os delegados federais chegaram a mencionar que aquele ocorrido, na verdade, o Adélio deveria ter sido morto. Não era para ter sido preso. Então, Adélio não era para ter sido preso. Como aconteceu que o Cabo Clênis prendeu. Tem, eu estou falando. Eu não posso falar se é mentira ou se é verdade, mas o que eu tenho de informação é essa. E, na verdade, ele gravou também, quando teve essa situação na prisão dele, os delegados federais, se não me engano, foram 3 que tomaram a frente dessa prisão. Eles tomaram a frente, fizeram um boletim de ocorrência, tiraram o Clênis dentro da ocorrência. E ele também gravou esses 3 delegados federais com relação ao que eles conversaram, que teve um momento que pediram para ele sair, e ele acabou deixando o telefone dele dentro do lugar onde aqui esses delegados federais estavam, gravando. É igual eu falei, ele é uma pessoa muito segura, sempre gravou tudo, continua sempre gravando, fazendo vídeos e tudo. Então, assim, tem uma vasta gama de materiais. Então, essas informações, ele tem, e tem essa gravação dos delegados federais. Faz todo sentido. Eu não posso nem afirmar, nem posso falar também que não tenha, né? Voltou, né? Voltou um pouquinho ali. Mas eles não contavam que o Clênis fosse estar ali, né? Não era para ter preservado a vida do Adélio. É o que eu sempre trago aqui. O Adélio era um kamikaze. A missão do Adélio era matar o Bolsonaro e morrer linchado. Era essa a missão. E o Clênis, com a sua conduta militar em dia, protegeu a vida do Adélio. E aí a coisa ficou midiática, ninguém podia eliminar o Adélio, né? Como que vai morrer o rapaz? E aí chegaram advogados e instruíram os depoimentos, e aí a coisa tá travada do jeito que tá hoje. Vamos seguir. Depois dessa situação que ele fez a prisão, o Adélio Bispo, de certa forma teve uma exposição, né, midiática. Acabou que ele foi perseguido dentro da Polícia Militar, e acabaram que eles reformaram ele com direito a 8 dias, porque tinha problema de saúde. Mas, na verdade, a gente sabe que eles fazem isso porque é para tentar isolar mesmo, né, a Polícia Militar. Então, hoje ele recebe referente a 8 dias do salário de cabo. Eu, de certa forma, não pode baixar a guarda. Comecei trabalhando com ele com relação à situação de publicação de vídeos, denúncias contra oficiais dentro da Polícia Militar. Hoje a gente está denunciando juízes militares, promotores, tudo que envolve com relação à perseguição política. Inclusive, eu ser candidato em 2020, como vereador daqui da cidade de Pirapora. Eu bati muito, né, de certa forma. No ex-prefeito, ele não era nem candidato em 2020, mas ele era esposo da prefeita da época. Ele tem envolvimento de corrupção, inclusive foi condenado em última instância por corrupção, desvio de dinheiro. Está preso atualmente por estupro de vulnerável, e à época ele levantou a questão de me transferir da cidade de Belo Horizonte. E ele é amigo íntimo de um desembargador da Justiça Militar. E assim como eu perdi no final da eleição, eu fui transferido para Belo Horizonte. Inclusive, hoje eu tenho vídeos, né, de testemunho. Quem concorda, deixa o like. Do ex-comandante-geral, o Coronel Rodrigo, falando que eu teria Quem não concorda, o prefeito à época daqui, cidade de Pirapora, mas ele não era prefeito, era ex-prefeito, não era candidato a nada. E que dessa forma não poderia ficar aqui na cidade, então foi uma perseguição política. 3 meses após que eu fui transferido, essa pessoa que não era nada político, de certa forma, cargo político, nem público, ele entregou uma viatura 0 quilômetro do batalhão de Pirapora nas mãos do comandante à época. E quando eu tive essa situação então, junto com o Clênis, eu busquei me interar com relação a isso, até porque eu tive de fora com o pai dele, a gente fez um vídeo mostrando o lugar, a escadaria, onde ele prendeu, aquele negócio tudo. E o que eles fizeram? A Corregedoria da Polícia Militar, na verdade, eles criaram um documento, inclusive com modificações de informações desse documento, elencando dezenas de vídeos que a gente fez, falando inclusive sobre a política, falando sobre as denúncias. E eu acabei sendo preso em 3 de novembro de 2021, com o meu telefone que tinha dezenas de provas com relação às denúncias, os vídeos, conversas e outras coisas mais.
Eles fizeram a apreensão, foram nos devolver 3 meses depois o aparelho totalmente formatado. Eles achavam que eu tinha esse vídeo do Adélio e essas informações do Adélio. Só que eu mesmo conversando com o Clênis e tentando puxar essas informações, foram as informações assim, bem básicas. Faz um break para mim. Agradecer demais a interação de todos vocês que estão aqui com a gente no chat. Tá? É muito importante essa participação em massa. Eu não consigo colocar os comentários nesse momento aqui, mas eu estou lendo todos. Tá? Então o que eu peço? Continuem interagindo dessa forma, com inteligência, sem palavras de baixo calão, sem ofender o amigo que pensa diferente. Tá? Que são bem-vindos todos os brasileiros que querem um país melhor, transparente, justo e honesto. O que não é bem-vindo é censura, é restrição, aqui você só pode falar isso ou você pode falar aquilo, é o que a gente repudia. Também repudiamos violência, né? E não aceitaremos ofensas de baixo calão e essas coisas. Mas você tem toda a liberdade do mundo para externar sua opinião, o que tem aí no seu coração, o seu sentimento de revolta ou de indignação. E se você concorda com as palavras do senador ou do deputado que está aqui com a gente, por favor, deixa o seu joião. Se não concorda, pode deixar o dislike. O importante é você interagir. E claro, se inscreva aqui no nosso canal. A gente está aí chegando a 100 mil inscritos aqui nessa família do canal Consignado Inteligente. E é muito importante que você esteja com a gente nessa luta, tá? Fico muito feliz e continuaremos aqui assistindo para ver aonde vai chegar. Aonde vai chegar isso, meus amigos? É a pergunta que eu deixo para você. Você está satisfeito com o país que a gente tem hoje? Você está feliz com esse Brasil? Esse é o Brasil que você quer para os seus filhos e netos? Fala aqui para mim no comentário. Fala também a cidade de onde você está assistindo essa live. E se você for aposentado, se você trabalha, me fala qual cargo que você ocupa. Tá bom? Tudo isso é muito importante. Participe. Aqui no canal não é meu, o canal é nosso. Vamos lá. Que foram passados, mas ele não passou o vídeo, porque tinha essa preocupação, inclusive da segurança. E acabou que algo que a gente esperava era a formatação do telefone, e foi formatado o telefone dentro de um processo judicial, da Justiça Militar. Após isso, eles mandaram apagar todos os nossos vídeos que estavam no YouTube, Facebook, né, e redes sociais, através da Justiça Comum. O Estado entrou com ação contra nós, sendo policiais militares, mas a gente sabe que a Constituição, artigo 37, parágrafo 6, primeiro tem que ter acionamento contra o Estado perder, aí o Estado ele entrar com ação de danos morais ou materiais contra a gente, né, que seria ação de regresso. Só que o Estado, como ele tem essa influência, né, dentro da Justiça Comum, Justiça Militar, Ministério Público, eles entraram com ação contra ele e o Clênis para tirar todos os vídeos. E eles tentaram de tudo quanto é forma pegar também os aparelhos do Clênis, mas eles não conseguiram. Mas o meu, eles acham que eu tinha as informações, porque como eu tinha contato com o Clênis, acabou que eles não apagaram os vídeos, todas as provas que eu tinha, mas com relação a isso, o cliente, por ser muito seguro, ele tinha essa preocupação, né, de falar que qualquer hora eles poderiam pegar da gente os aparelhos telefônicos e apagar tudo. E acabou acontecendo comigo, e daí então ele guardou esse aparelho, o celular que tem, todas as gravações, as 7 chaves. É um iPhone que ele tem, entendeu? Um iPhone bem antigo. Cara, é o último, tá? Esse é o último áudio que eu vou passar aqui. Você vê que é uma testemunha que conhece muito bem o Clênis. Né? Não é um cara que eu peguei aqui na esquina e fala, grava um áudio para mim. Ele fala com muita propriedade. E o Clênis, ele surge nessa história, não sei se você já assistiu Prison Break, mas eu recomendo que você assista. Que ele parece muito o personagem principal da série, que é o Scofield, Michael Scofield. Muito estratégico. Olha, eles podem pegar o nosso celular e formatar. Pegaram o dessa testemunha e formataram. Só que pegaram o celular errado. Esses vídeos ainda existem. E um dia, pelo bem da transparência do nosso país, que a gente sabe que tem alas complicadas, que tem searas vendidas, que tem classes loteadas, esses vídeos eu acho que o Brasil merece saber o que está por trás do caso Adélio Bispo. Vamos para o último áudio aqui antes de eu concluir. Tá certo, mas a tudo que indica a situação do envolvimento da facada no presidente Bolsonaro, ela foi de forma articulada e premeditada. Com envolvimento, inclusive, de pessoas próximas a ele, pessoas do Estado,
incluindo Justiça Militar, Ministério Público, governador à época que era o Fernando Pimentel, Justiça Comum, toda a situação, até mesmo Polícia Federal. E eu posso dizer que hoje também deputados estaduais, deputado federal também. Porque no dia não tinha policiamento, a Polícia Militar, não foi tomado providência contra ninguém com relação a isso. Volta com o vídeo, tá? Eu não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde ou de noite, seja bem-vindo, tá? Você está no canal Consignado Inteligente, jornalista Thiago Parigiani aqui. É o que eu sempre falo para vocês. O nosso país hoje ele está com um Congresso posicionado à centro-direita e com o presidente de esquerda. Então, acontecem essas coisas, né? E a gente fica aí sujeito a ter 4 anos de patinação. 4 anos secando gelo. Isso tem que ser resolvido. O país tem que voltar a andar. Hoje não é um governo anticorrupção que a gente precisa. É um governo economicamente ativo para colocar esse país no trilho novamente. Para começar a pôr dinheiro no seu bolso. Não é jogar picanha na tua mesa. É dinheiro no seu bolso. E aí você decide se você quer comprar picanha, se você quer comprar carne moída, se você é vegano, você vai comprar uma abóbora. Como já quiseram trocar picanha esses tempos aí por abóbora, né? Então é isso. O que eu peço para você, comente aqui, tá? Interaja aqui. A sua interação é que faz valer a sua presença aqui nesse canal. Então nós precisamos do seu comentário. Nós estamos aqui ao vivo interagindo a todos os seus comentários. Você comenta a sua opinião. O canal Consignado Inteligente está sempre aqui ao vivo fazendo monitoramento. Eu não consigo colocar o seu nome aqui na live, mas estou lendo o seu comentário e estou aqui interagindo com você. A live começa e termina por isso, porque a gente está aqui no chat fazendo essa função. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para você estar aqui com a gente. O foco é o chat, para a gente debater as ideias aqui. E com as ideias que você coloca aqui no chat, a gente cria pautas e traz novos conteúdos aqui para o canal Consignado Inteligente. Ok? Conto contigo, patriota. Deixa aqui o seu recado, o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos continuar assistindo. Nem a Justiça, nem o Ministério Público. Foi algo premeditado, porque a gente viu aí que teve a entrada dele na Câmara dos Deputados, a situação toda. E, na verdade, foi toda programada. Mas eles não esperavam que no momento de toda a ação ia aparecer o Cabo Clenis. E eles, na verdade, eles nem sonham que o Cabo Clenis gravou. Eles nem passam pela cabeça deles que o Cabo Clenis gravou. O Adélio Bispo, quando ele foi preso, ele teve as informações, as primeiras informações importantíssimas, e gravou os delegados também da Polícia Federal falando sobre a situação da prisão do Adélio. Então, Adélio Bispo era ter morrido naquele dia. Por que foi premeditado? Porque, como o Bolsonaro sempre falou sobre preso, bandido bom e bandido morto, seria uma situação que iriam ovacionar. Na verdade, eles iriam, de certa forma, ocultar a situação da morte, porque seria morto de início, não seria apresentado, como diz, não teria a identidade dele naquele momento, não saberia a identidade dele naquele momento, iam fazer uma investigação por baixo, ia falar que ele é lobo solitário, como eles sempre falam isso. E, como diz, leva facada, o Bolsonaro morreu, o cidadão acabou sendo morto, né, que tentou contra a vida de um presidenciável. E, como diz, morreu naquilo ali, mas com a prisão do Adélio, deixou brechas que eles não querem que apareça. Nem à toa que um advogado, como eu falei aí, tentou de tudo quanto é maneira tirar as informações do Cabo Clenis, mas não conseguiu. Tudo isso em Brasília. Então, a gente precisa ter o Cabo Clenis fora da prisão, e estão segurando ele porque sabem dessa situação toda. Na verdade, esses crimes que estão tentando imputar contra ele é tudo cortina de fumaça, inclusive envolvimento até mesmo dos ministros do STJ, que eu sou um dos que estou entrando com habeas corpus contra a situação dele na prisão. E deputados estaduais e federais têm conhecimento da prisão do Cabo Clenis, inclusive do PL, e ninguém tomou providência. Infelizmente, tem pessoas infiltradas até dentro do partido do presidente. Muito bom. É isso, né? Eu fico muito lisonjeado pela confiança que eu estou tendo dessas pessoas, né? Que assim como você, que está aí do outro lado em busca dessa verdade, também querem saber quem estava por trás. E eu acho que hoje você sai daqui com uma ideia inédita, né? E confirmada de que a prisão do Adélio Bispo é um equívoco, não era para ter acontecido.
Era para ele ter morrido. E eu acho que até ele mesmo sabia disso. Porque aí casa aquela ideia de que a família dele hoje não é beneficiada com nada. A família do Adélio Bispo, ele não tem filho, não tem esposa, mas a família, o entorno dele, não tem benefício nenhum dessa tragédia, muito pelo contrário, são vistos como semi-marginais ali também, por onde moram, tudo. O pessoal tem medo de conviver e eles não conseguem ter a vida normal deles também, não tem culpa de nada, o ato foi do Adélio. Eles falam que o Adélio estava meio biruleibe ali, meio perdido, meio desconexo da realidade por um período. Eles viram o Adélio meio maluco, né, meio consumido por um ódio que eles não entendiam em relação ao Bolsonaro, dias antes da atitude. Mas eu acho que casa muito bem a tese de que era para ele ter morrido. Então ficou esse vácuo, por isso que não, né, pode na justiça baixar a guarda. brasileira. E se a gente quer um país transparente, a gente tem que investigar não só o Adélio, a gente tem que investigar a morte do Clodovil, a gente tem que ir a fundo, né, no desaparecimento do Ulisses Guimarães, nunca teve seu cadáver achado, do próprio Eduardo Campos, com um acidente aéreo também, do próprio Teori Zavascki, que foi o ministro que morreu para o Alexandre de Moraes assumir a cadeira. Então tem coisas que não estão bem explicadas no nosso país e a gente está aqui trazendo a luz dos holofotes para o seu debate, né? O que você acha dessas questões. Eu quero muito que você faça o seu comentário aqui, que você compartilhe essa live, que você deixe o seu joinha. Dá trabalho para fazer isso. Valorizem o conteúdo de um jornalista independente que não tem aqui. Quem concorda, deixa União o like. E Reconstrução. Deixa o like manipular. Aí. Quem concorda. Quem não concorda, deixa o dislike. No próximo vídeo, não se esqueça, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para a gente não se perder de vista.